Vamos meditar Lucas 4, do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com a palavra cheia de encanto que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no templo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem bíblica, tá lá em Lucas 4, 16 ao 30, Jesus, ele volta para sua terra, para Nazaré, e quando ele chegou em Nazaré, as pessoas pediram ele, chegou no templo e ele foi ler uma leitura. No que ele foi pegar lá a leitura para ler, ele pegou exatamente essa parte onde cita, onde cita que o Senhor, estaria colocando o Espírito sobre ele e que consagrou ele para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos recuperar as vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, assim, ele viu essa palavra, sentiu essa palavra em seu coração e queria demonstrar para aquelas pessoas de Nazaré, da sua cidade, que ele era o enviado de Deus. Ele sentou-se, depois de ter lido, e aí colocou: Hoje se cumpre esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Quer dizer, ele estava ali presente. Ele que libertou os cativos, que recuperou as vistas dos cegos, que libertou os oprimidos, que estava proclamando a graça do Senhor. Então, ele colocou isso para o pessoal de Nazaré, só que Nazaré não lhe escutou. Pelo contrário, ele ainda depois utilizou, falando que quer ver onde é que está? Quer dizer assim que um profeta da sua cidade não é bem recebido em sua pátria. Aí ele cita aí tanto Elias quanto Eliseu, profetas da época que não foram bem compreendidos, que houve na época do profeta Elias,
ficou muito tempo, mais de 3 anos sem chover, e houve muita fome, houve muitas viúvas nesse período. E na época do profeta Eliseu, tinha muita lepra, né? E ele não conseguiu curar nenhum leproso. Então, assim, ele quis mostrar para toda Nazaré que ele era um profeta da sua cidade e que ele estava realizando todas essas graças. Só que as pessoas que ali estavam não acreditou e expulsou ele de lá da cidade, né? Ficaram muito irritados, principalmente por ter citado o nome desses profetas, nos quais os mesmos acreditavam firmemente. E o Senhor continuou o seu caminho. Então, que nós possamos enxergar verdadeiramente no nosso dia a dia pessoas que possam nos ajudar, como Jesus ajudou todas essas pessoas, profetas que fazem da sua vida melhor, traz novos ares, né? Nova forma de viver. Profetas como os padres que nos dão essa unção, que nos dão um direcionamento, um caminho. Profetas que falam de Deus verdadeiramente e que nos ajuda no nosso dia a dia. Deus abençoe você.